desemprego cai em novembro e chega à menor taxa em 7 anos. Governo exonera 26 dos 27 chefes regionais da Polícia Rodoviária Federal. E você vai ver também. Relatório parcial sobre a atuação das forças de segurança nos ataques do dia 8 de janeiro deve ficar pronto amanhã. A ação das Americanas cai 27% após anúncio sobre recuperação judicial. Jacinda Ardern, primeira-ministra da Nova Zelândia, anuncia que vai renunciar ao cargo. É daqui a pouco, o duelo entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo está de volta e tem quem pague caro para ver de perto esse reencontro. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora 1h03 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Pati. Olha esse sol lindo aqui atrás. Maravilhoso. Para você que nos assiste, vamos juntos então conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. A gente começa falando do desemprego, que caiu em novembro para a menor taxa desde 2015. Mas segundo o IBGE, 8.700.000 brasileiros ainda estão fora do mercado de trabalho. A trajetória de queda do desemprego se manteve e atingiu 8,1% da população no trimestre encerrado em novembro. Segundo o IBGE, o percentual é o menor apurado desde abril de 2015. O recuo da taxa de desocupação acontece há 6 trimestres móveis seguidos. Apesar disso, a quantidade de profissionais ainda fora da força de trabalho equivale a 8.700.000 pessoas. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a retração do desemprego é explicada pelo aumento de 0,7% na ocupação no período, que atingiu o maior nível da série histórica da pesquisa, iniciada em 2012. O percentual equivale a um aumento de 680.000 pessoas que passaram a fazer parte do mercado de trabalho. E mesmo com o aumento da população ocupada em ritmo menor do que o verificado nos trimestres anteriores, o número é significativo e contribui para a queda na desocupação. O principal impacto para o aumento da ocupação no trimestre encerrado em novembro veio da categoria de empregados com carteira assinada no setor privado, que ampliou o seu contingente em 2,3%, com 817.000 novos profissionais. As contratações na categoria crescem desde o segundo semestre de 2021. O preço da gasolina subiu quase 2% nos primeiros 15 dias do ano. Segundo o levantamento, a maior alta foi registrada no Ceará. Quem para no posto para abastecer já deve ter percebido que o valor da gasolina nas bombas aumentou. Só na primeira quinzena de 2023, o preço subiu 1,89%, se comparado com o mês de dezembro. O valor médio ficou em R$ 5,26. O levantamento é de uma empresa de soluções de gestão de frotas e levou em conta dados de 25 mil estabelecimentos credenciados por todo o país. O estado do Ceará foi o que registrou o maior aumento, de 6,75%. Na sequência, vem o estado da Bahia e depois o Amapá. Em contrapartida, 6 estados tiveram queda nos preços. O Acre teve a maior redução, de 4,18%. Vale destacar que Roraima é o estado onde a gasolina é mais cara. Por lá, o litro custa em média R$ 6,18. E a Paraíba é o estado com o preço mais em conta, com um litro a R$ 4,98. Segundo a empresa responsável pelo levantamento, esse aumento acontece diante das incertezas geradas pela possibilidade da Petrobras adotar uma nova política de preços. A mudança deve acontecer por conta dos impostos federais que incidem sobre os combustíveis e também pela política de paridade internacional, que varia de acordo com o preço do barril do petróleo no mercado e do etanol anidro, que é usado na composição da gasolina vendida nos postos. O governo federal exonerou quase todos os chefes regionais da Polícia Rodoviária Federal e trocou a direção da Polícia Federal em 18 estados. Apenas o superintendente da PRF no Piauí não foi exonerado.
O ministro da Justiça, Flávio Dino, exonerou 26 dos 27 superintendentes regionais da Polícia Rodoviária Federal nos estados e no Distrito Federal. As demissões foram publicadas em uma edição extra do Diário Oficial da União. Apenas o superintendente da PRF no Piauí não foi exonerado. Hoje o cargo é ocupado de forma interina por Jairo Lima. O novo diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Souza Oliveira, já tinha sido nomeado no último dia 2. Apesar disso, as mudanças nas superintendências regionais ainda não tinham sido concretizadas. Na mesma edição do Diário Oficial da União, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, trocou os diretores da Polícia Federal em 18 estados. A lista de novos diretores inclui o delegado Leandro Almada da Costa, que vai comandar a Polícia Federal no Rio de Janeiro. Um relatório parcial sobre a atuação das forças de segurança diante dos ataques a Brasília deve ficar pronto amanhã. O Supremo Tribunal Federal solicitou esclarecimentos sobre a conduta dos agentes. Segundo o interventor Ricardo Capelli, o foco do trabalho para a produção do relatório é fazer uma autópsia do dia 8 de janeiro para entender cada passo. Ele disse que a investigação deve ser minuciosa, como a de quando um avião cai, que é reconstituído absolutamente tudo o que aconteceu dentro da cabine de comando. Capelli disse que o objetivo é entender como foi construído o plano de comando que levou ao desfecho dos ataques a Brasília e também como foi concebido o plano operacional. Ele explicou que quando há uma operação especial prevista, deve haver um plano de comando e um plano operacional para a atuação dos agentes nas ruas, a determinação dos locais e dos batalhões e delegacias que seriam acionadas em caso de cometimento de crime. Segundo Capelli, a partir disso, pode-se entender o que o governo do Distrito Federal planejou fazer e o que, na prática, foi feito. Além disso, estão sendo recolhidas informações a respeito de eventuais ausências e pedidos de dispensa ou férias, feitos ou concedidos de maneira irregular. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu reitores de universidades e institutos federais no Palácio do Planalto nesta quinta-feira. Lula disse que é preciso investir na educação e principalmente nas áreas que têm menos profissionais. Lula falou aos reitores que, além de investir na educação, é necessário planejar e levantar quais as áreas precisam de mais profissionais no país. Ele também lembrou que alguns lugares têm muitos profissionais da mesma área, mas determinadas localidades registram carência de serviços de qualidade. Nós precisamos acreditar que nós temos que investir mais em universidade, mais em escola profissional e mais no ensino fundamental. Mas que nós precisamos também orientar, sabe, quais os cursos que serão mais importantes para o país e o que o país mais precisa. A gente não pode só formar advogado quando a gente precisa de médico. A gente não pode só formar médico quando a gente precisa de enfermeiro. Se você for falar para a escola de medicina lá em São Paulo, eles são contra formar médico porque diz que já tem médico demais. É verdade, pode ter médico demais na Avenida Atlântica, na Avenida Paulista, na Avenida Boa Viagem, mas na maioria das cidades deste país a gente tem carência de médico. O presidente disse ainda que é preciso dar oportunidades a todos que querem educação e formação profissional. Ele também falou que, para reduzir a desigualdade social, todos precisam ter acesso ao conhecimento. Esse país nunca será grande se a gente não virar essa página da história e fazer o que nós conseguimos provar, que uma filha de uma faxineira pode ser médica, que um filho de um pedreiro pode ser engenheiro, que um trabalhador de cemitério pode ser diplomata. As pessoas podem, o que as pessoas precisam é chance. E o governo, o que ele tem que fazer é apenas criar as oportunidades. Abra a porta e deixe esse povo entrar, para a gente ver como é que a gente vai ter um país altamente melhor do que a gente tem hoje. A Rede Americanas anunciou nesta quinta-feira que pode pedir recuperação judicial nas próximas horas. A decisão é avaliada uma semana após revelar um escândalo contábil de pelo menos 20 bilhões de reais.
A varejista Americanas reclamou da atitude do banco BTG Pactual, que conseguiu um mandado de segurança na justiça para bloquear 1 bilhão e 200 milhões de reais na conta da empresa junto à instituição financeira. Com isso, a companhia ficou com apenas 800 milhões de reais em caixa. E por conta disso, o ajuizamento sobre o pedido de recuperação judicial passou a ser avaliado em caráter de urgência. A companhia também informou que pretende recorrer da decisão, que fere seu esforço na busca por uma solução de curto prazo com os seus credores, para manter seu compromisso como geradora de milhares de empregos diretos e indiretos, amplo impacto social, fonte produtora e de estímulo à atividade econômica, além de ser uma relevante pagadora de tributos. A Americanas é uma varejista centenária que presta um vasto serviço à população e tem um compromisso social de levar produtos mais acessíveis aos seus 53 milhões de clientes. E agora a gente fala de saúde. A Fiocruz estuda um medicamento antiviral para o tratamento da Covid-19. O composto já demonstrou eficácia em inibir a replicação do vírus, além de frear o processo inflamatório. A Fundação Oswaldo Cruz desenvolve um antiviral de uso oral contra a Covid-19. Em parceria com a empresa microbiológica e o Centro de Inovação e Ensaios Pré-Clínicos, a Fiocruz estuda uma substância batizada pelos pesquisadores de MB905, que foi purificada a partir de um hormônio vegetal chamado cinetina. O composto se demonstrou eficaz para inibir a replicação do coronavírus em linhagens de células humanas hepáticas e pulmonares. Além disso, auxiliou no combate ao processo inflamatório desencadeado pelo vírus. Os resultados da pesquisa foram publicados na revista Nature Communication. Segundo a Fiocruz, o dossiê pré-clínico já foi encaminhado para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A partir da aprovação da Anvisa, deve ser iniciada a primeira fase de ensaios clínicos. A ideia é cumprir todas as etapas necessárias para o desenvolvimento desse medicamento aqui no Brasil, desde a fase de planejamento até os estudos pré-clínicos de segurança e eficácia. O objetivo é que essa substância possa se tornar um antiviral inovador com menor custo para o Sistema Único de Saúde. E antes do intervalo, falamos do tempo para esta quinta-feira. Alertas de temporal para todo o país. Em Minas Gerais, por exemplo, mais de 200 cidades estão em situação de emergência. São Domingos do Prata decretou estado de calamidade pública por conta das fortes chuvas. Já em algumas regiões do Maranhão, a alerta laranja do INMET, com chuvas intensas. No Sudeste, a combinação de umidade e calor traz riscos de temporal para quase todo o estado de São Paulo. Vamos conferir como ficou o tempo em algumas cidades do país? Começamos por Belo Horizonte, em Minas Gerais. O dia por lá continua de calor, com chuvas rápidas pelo dia e à noite. Vemos um céu aí com bastante nuvens e um azul bem lá no fundinho. Agora faz 29 graus e a máxima chega aos 31. Vamos ver agora como fica em São Luís, no Maranhão. O dia por lá continua de calor e com chuva a qualquer hora. O céu está bem nublado e garoando. Agora faz 29 graus, que é a máxima prevista para o dia. Para finalizar, vamos ver como fica o tempo aqui em São Paulo, com a câmera 10 lá fora. Aqui na capital paulista, o dia continua de calor, com pancadas de chuva pela tarde e à noite. Nesse momento, o tempo está nublado. De volta comigo, faz agora 29 graus, que é a máxima aí prevista para hoje. Veja a seguir, Jacinda Ardern, primeira-ministra da Nova Zelândia, anuncia que vai renunciar ao cargo. E ainda, duelo entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo está de volta e tem quem pague caro para ver de perto esse reencontro. Nós voltamos já, não perca! Já estamos de volta ao vivo, agora é 1h19 aí pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais.
A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou nesta quinta-feira que vai deixar o cargo em fevereiro. No poder desde 2017, a premier afirmou que não tem energia o suficiente para mais 4 anos de mandato. O partido de Jacinda deve realizar a votação para eleger um novo primeiro-ministro no dia 22 de janeiro. Para mim, chegou a hora, declarou ela em uma reunião com membros de seu partido trabalhista. Não tenho mais energia para mais 4 anos, afirmou. Jacinda, que se tornou primeira-ministra em um governo de coalizão em 2017 e conduziu seu partido de centro-esquerda a uma ampla vitória nas eleições 3 anos depois, viu seu partido e sua popularidade pessoal caírem nas pesquisas recentes. Em sua primeira aparição pública desde que o parlamento entrou em recesso há um mês, ela afirmou no retiro anual do Partido Trabalhista que durante esse intervalo esperava encontrar energia para seguir na liderança, mas não conseguiu. A premier afirmou que a próxima eleição geral será realizada em 14 de outubro e até lá continuará como membro do parlamento. Segundo Jacinda, sua renúncia vai entrar em vigor em 7 de fevereiro e a convenção trabalhista votará em um novo líder em 22 de janeiro. E agora a gente fala sobre o conflito no leste europeu. O presidente russo Vladimir Putin afirmou que não tem dúvida sobre a vitória de seu país na ofensiva contra a Ucrânia. A declaração foi feita durante uma visita a uma fábrica militar em São Petersburgo, sua cidade natal. No total, nossa indústria de defesa produz ano após ano aproximadamente a mesma quantidade de mísseis de defesa aérea para vários fins que todas as empresas militares e industriais combinadas de todo o mundo. Nossa produção é comparável à produção global, portanto temos algo em que confiar. E tudo isso não pode deixar de inspirar confiança de que a vitória será nossa. O presidente reiterou que a Rússia enfrenta um regime neonazista na Ucrânia e afirmou que continuará ajudando a população do leste ucraniano separatista. Acabei de me encontrar com alguns veteranos e falei com eles sobre isso. Quero sublinhar que estamos absolutamente justificados em dizer que estamos lutando contra neonazistas. A viagem a São Petersburgo foi marcada para comemorar o 80º aniversário das forças soviéticas rompendo o cerco de Leningrado, como a cidade era conhecida na época. O presidente russo visitou um memorial em homenagem às vítimas do cerco militar imposto pela Alemanha nazista, onde cerca de 800 mil pessoas morreram entre 1941 e 1944. As Forças Armadas de Taiwan anunciaram que vão convocar pela primeira vez mulheres como reservistas. O objetivo é aumentar a tropa em meio às crescentes pressões militares da China sobre o seu território. O Ministério da Defesa de Taiwan informou que cerca de 220 mulheres reservistas vão passar por um treinamento militar no próximo semestre. O país costuma treinar apenas reservistas do sexo masculino, mas muitos políticos e agentes da sociedade civil criticaram esse posicionamento. Taiwan também informou que vai ampliar o período de recrutamento militar obrigatório para todos os homens elegíveis, de 4 meses para 1 ano. A ilha tem cerca de 170 mil militares em serviço e outros 120 mil reservistas. Já a China possui mais de 2 milhões de soldados, sendo considerado o maior exército do mundo. O anúncio da convocação de mulheres acontece em meio ao aumento da pressão militar da China sobre a ilha, que é governada de forma autônoma em relação ao governo de Pequim, que já afirmou que pretende voltar a dominar Taiwan. A escalada de tensões entre os dois territórios começou após a visita da então presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, à capital no ano passado. A China viu a viagem como uma provocação política e aumentou sua presença militar ao redor da ilha. No Peru, mais uma morte foi registrada em meio às manifestações contra o governo que tomaram conta do país. Mais de 50 pessoas morreram desde o início da crise institucional. De acordo com informações do Hospital San Martín de Porres de Macussani, cidade andina da região de Puno, perto da fronteira com a Bolívia, uma mulher de cerca de 35 anos deu entrada no início da noite sem apresentar sinais vitais. O informativo também mencionou um prognóstico reservado para um homem de 30 anos ferido no tórax. O incidente aumentou ainda mais a tensão no Peru, que tem um grande protesto marcado para esta quinta. Nos últimos dias, milhares de camponeses viajaram até Lima para participar do ato.
Os manifestantes exigem a renúncia da presidente Dina Boluarte e a realização de novas eleições. Além do grande protesto na capital do país, sindicalistas também convocaram uma greve geral. Em meio à crise institucional, o governo peruano decretou no último domingo estado de emergência por 30 dias nas regiões de Lima, Cusco, Cajal e Puno. Milhões de chineses começaram a viajar nessa quinta-feira para celebrar um dos principais feriados do país. Mas especialistas alertam que o deslocamento da população dentro do território deve elevar o número de infecções por Covid-19 no país, principalmente em áreas rurais. As autoridades do gigante asiático prevêem a realização de mais de 2 bilhões de viagens em um período de 40 dias entre janeiro e fevereiro no país, um dos maiores movimentos em massa de pessoas do mundo. A chegada às áreas rurais de dezenas de milhões de habitantes das cidades, onde o coronavírus se espalhou amplamente, sugere que as infecções vão aumentar no campo, com poucas infraestruturas de saúde. As principais estações de trem em Pequim e Xangai ficaram lotadas. Ficou mais cômodo. No ano passado, ao voltar para casa, estávamos muito preocupados com a quarentena e com os testes de Covid. Uma coisa que com certeza vou fazer quando chegar em casa é abraçar minha mãe e meu pai. Não volto há 3 anos. Vou levá-los para comprar coisas deliciosas para comer e vamos passear. Em dezembro, Pequim encerrou a estratégia Covid-0 imposta pelas autoridades, política que desacelerou a economia do gigante asiático e desencadeou grandes manifestações. Desde a suspensão das medidas, o país registrou um forte aumento no número de infecções. E antes de encerrar, falamos de esporte. Quanto você acha, Dani, que vale um ingresso para assistir o jogo entre Lionel Messi e o Cristiano Ronaldo? Olha, eu acho que para alguns torcedores não tem preço, não. Verdade. E na Arábia Saudita tem preço sim, viu? O ingresso para a partida chegou a ser vendido por uma verdadeira fortuna em um leilão. Uma pessoa pagou 2,5 milhões de dólares, Dani. Nossa, é muito dinheiro, né? E esse jogo aí dos milhões começa daqui a pouco, às 14 horas pelo horário de Brasília, e vai reunir de um lado Paris Saint-Germain de Messi e do outro as estrelas do futebol da Arábia Saudita com Cristiano Ronaldo. Vamos conferir. O magnata saudita pagou 2,6 milhões, mais de 13 milhões de reais por um ingresso que foi leiloado para o amistoso entre Paris Saint-Germain de Lionel Messi contra uma seleção dos melhores jogadores do país, entre eles Cristiano Ronaldo. Para promover o jogo, a organização realizou um leilão beneficente com um ingresso VIP, que inclui sessão fotográfica com os jogadores e acesso aos vestiários. Vai ser o primeiro jogo de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita desde que foi contratado pelo Al Nassr em dezembro. O 5 vezes vencedor da Bola de Ouro, que assinou por 2 anos e meio com o clube saudita, ganhará 200 milhões de euros pelo contrato e um valor semelhante por se tornar posteriormente embaixador da candidatura saudita a sediar a Copa do Mundo de 2030. A bola vai rolar nesta quinta-feira em Riad e, além de Ronaldo, a seleção da casa também aposta no futebol de Salem Al-Dassri, autor do gol da vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina na Copa do Mundo do Catar. E essa edição fica por aqui. Agradecemos demais sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. E a notícia não para aqui na HIT. Daqui a pouco o Kleber Benek chega com mais informações para você. Uma ótima tarde e até amanhã.